Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 até o versículo 11. Primeira carta de Pedro 5, do 5 ao 11. Vai dizer o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Algumas exortações aos santos é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Esses 7 versículos que acabamos de ler. E nós temos muito a aprender, meus irmãos, com a meditação desse livro da lei. Muita coisa a gente precisa aprender através da meditação da palavra, porque os nossos dias são maus. Falava isso essa semana, quando tivemos toda aquela situação na cidade de Suzano, e por trabalhar dentro de uma escola, e por ser a primeira pessoa na primeira sala dessa escola, como coordenador, pensei um pouco a respeito de tudo que aconteceu. Principalmente quando escutei, a primeira pessoa atingida foi a coordenadora pedagógica. É exatamente isso que eu sou hoje. Desde a minha readaptação por questão de saúde, eu ocupo esse cargo, e a minha sala é a primeira. Quando alguém entra na escola, depois de passar pela portaria, primeira sala, primeira porta que ela vai encontrar é a minha. E vendo tudo isso, a gente, graças a Deus, pela confiança que nós temos nele, nós não temos medo, mas entendemos mais uma vez que os dias são muito maus, que nós temos muitos riscos a partir do momento que nós pisamos fora de casa. E nós precisamos aprender da palavra de Deus para cuidar da nossa vida e dos nossos. Porque se um dia antes do tempo natural nossa vida for ceifada, como foram muitas essa semana, se nós não estivermos mais aqui, mas os nossos estiverem com Cristo, partiremos tranquilos. Mas de fato é muito ruim quando nós percebemos pessoas saindo dos seus lares e não mais voltando, e quem fica se pergunta: será que estava com Cristo? Será que entendeu a palavra que tantas vezes eu preguei? Será que entregou a sua vida nos últimos segundos? A gente se pergunta muito. E a palavra é quem vai nos dar a tranquilidade e a segurança de quem nós somos diante de Deus. Ela vai nos orientar no nosso proceder cristão, vai nos orientar também a testemunhar com poder e autoridade acerca do que Cristo tem feito nas nossas vidas. Às vezes a gente diz: como é que está a sua vida? Está bem, mas não um bem que não convence. Às vezes a gente pergunta: como é que está a sua vida? E a pessoa diz: Deus tem feito grandes coisas na minha vida, mas também não convence. E por que não convence? Porque você não fala ou não vive essa palavra de fato com poder e autoridade. Você vai vivendo, deixando levar, como se estivesse apenas esperando um momento de morrer. Mas você não tem mais aquele ânimo, aquela força de querer viver cada dia coisas novas com o Senhor. E esse momento é aquele que precisamos voltar para a palavra,
para que esse ânimo seja renovado. Então hoje nós vamos ver algumas exortações aos santos de Deus, para que a gente possa continuar vivendo única e exclusivamente para a glória do Senhor, e para que a gente também possa entender um pouco mais o nosso papel como servos do Senhor sobre essa terra, que está passando por tantos momentos complicados. Versículos 5, 6 e 7, nós vamos perceber duas questões. A primeira delas é a humildade da nossa parte, e a segunda é o cuidado de Deus. Lemos: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Nesse versículo nós vemos um alerta aos jovens, e nós todos nos consideramos jovens. Não importa se você tem 50 anos de evangelho, mas você ainda é jovem. Porque, como eu falei antes, nós sempre temos algo a aprender da palavra. Então é como se, mesmo tão experientes, alguns de nós, quando nós olhamos para essa palavra e começamos a meditar, nós nos sentimos como recém-nascidos. E muitas vezes, pela nossa falta de maturidade, nós somos sim recém-nascidos, que não aguentam outra coisa a não ser só o leite espiritual. A comida sólida ainda faz um certo barulho dentro de nós. E algumas comunidades de fé têm surgido ao nosso redor. Algumas igrejas têm sido fundadas ao nosso redor com uma grande quantidade de jovens. Isso, por um lado, é muito bom. Por outro, algumas coisas podem faltar a essas igrejas. Essas igrejas são consideradas por muitas pessoas muito fortes, porque tem pessoas abaixo da linha dos 30. Então elas são vivas, são ágeis, elas são criativas, elas correm atrás das coisas. E eu posso falar porque eu já passei dessa linha. Então, antes dessa linha a gente fazia muita coisa que hoje não faz mais. Só que em certos aspectos não é tão bom só ter jovens. É bom quando você vê o vigor desses que são mais novos, mas às vezes falta maturidade. Esse é um grande ponto, que aqui Pedro está falando com a gente hoje. E quando tem maturidade, tem muito jovem que é maduro. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim: mas você não parece ter a idade que tem, você parece ter muito mais, porque a sua cabeça parece ser de uma pessoa mais velha. E você encontra muitos jovens que você pode dizer isso. Mas, quando tem maturidade, tem a pouca experiência. Por mais que eu tenha maturidade nas minhas ações, a minha juventude vai fazer com que algumas situações eu ainda não tenha passado e outras pessoas já passaram. Então isso é necessário também na igreja. Do mesmo jeito que na vida, no trabalho, eu preciso de pessoas experientes para aprender com elas, na igreja eu preciso de juventude, mas eu preciso de pessoas experientes para aprender com elas também. E isso a gente vai ver quando ele diz: sede submissos aos que são mais velhos. Eu, como jovem, aprendo com quem é mais velho, e quem é mais velho também aprende comigo, que sou jovem. Mas para isso, no trato uns com os outros, é necessário humildade. Para aprender qualquer coisa, tem que ter humildade, porque quando eu não sei, eu posso perguntar a alguém: você sabe como fazer? Me ensina. Isso é humildade. É saber que você não detém todo o conhecimento e nunca vai deter, e outras pessoas podem acrescentar à sua vida, e elas são também instrumentos de Deus para você. Então é necessário ter equilíbrio no desenvolvimento dos trabalhos da igreja, com os jovens que vão se comportar com submissão aos mais velhos, e com os mais velhos que vão ser humildes no ensino e no aprendizado com esses jovens. A orientação de Pedro então é essa: que tenha humildade para ouvir, para aprender e para colocar em prática tudo aquilo que for trabalhado dentro da igreja. Deus não se agrada do comportamento soberbo, é o que ele vai dizer: ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos que se portam
com humildade. Então Deus se agrada disso, dessa junção de forças, desse grupo que vai ser usado por Ele com juventude e com experiência. E o versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Se Deus se agrada dos que agem com humildade, vamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para receber dele o que nos foi reservado. O que Deus reserva para a igreja dele? Consolo. Deus reserva consolo. E essa semana é muito importante falar sobre o consolo. Nós que já temos o consolo de Deus, podemos ofertar consolo a pessoas que talvez não o conheçam, mas estão extremamente necessitadas. Não só porque perderam uma pessoa num tiroteio, não só porque perderam um ente querido que estava internado no hospital, não só porque perderam o emprego, não só porque não tem nada o que comer em casa. O consolo é para várias situações. E nós precisamos passar esse consolo porque nós já recebemos do Senhor. Mas Ele também tem nos reservado paz. Como ter paz quando você coloca um filho numa escola e não sabe se esse filho volta? Como ter paz se você sai de carro para fazer suas compras semanais ou mensais e você também não sabe se volta? Como ter paz se você é acometido de uma doença que ninguém sabe como vem e automaticamente ninguém sabe como vai? Somente quando você é humilde o suficiente para dobrar os seus joelhos diante do Senhor. E é isso que nós precisamos, é dobrar os joelhos diante dele e dizer: Senhor, a minha vida não é minha e não está nas minhas mãos o controle dela. Como está no Senhor, eu posso descansar e ter paz. Ele também tem reservado para nós harmonia. Dia após dia, nós recebemos famílias, muitas vezes inteiras, de alunos. Às vezes vem só a mãe, às vezes vem só o pai, às vezes vem o irmão mais velho, porque a mãe mandou dizer que não tem tempo para o menino. Às vezes vem a vizinha, porque a mãe diz que já está cansada de vir, não sabe mais o que faz com esse menino, então agora vai a vizinha. E cada vez mais a gente vai percebendo a falta de harmonia nesses lares, conversando com um com o outro e dizendo: vocês almoçam juntos? Não. Quando ele chega, ele pega a bolsa e joga lá num canto e entra no quarto e vai para o computador e não fala mais com ninguém. Vocês sentam para conversar qualquer coisa, vocês sentam para conversar? Faz muito tempo, a gente não sabe mais o que é isso, é cada um do seu lado. Talvez até se utilize o WhatsApp para avisar: o almoço está pronto, venha. Se não tiver online, não sabe o que é que aconteceu. É a realidade de muitas casas. E aí, quando se um desses membros diz: vamos mudar essa situação, vamos voltar a fazer tudo que a gente fazia antes, vamos voltar a conversar, vamos voltar a nos reunir para ler a palavra, vamos voltar a orar juntos, vamos voltar a tomar as nossas refeições juntos, sempre vai ter um que vai dizer: pronto, começou a querer mudar tudo de novo. Foi o quê? Foi o pastor que mandou fazer isso? É o que? O psicólogo? Você está fazendo análise, o psicólogo mandou fazer isso? Foi o quê? E quem mandou você fazer isso? E às vezes é Deus mandando. Mas a cabeça está tão desligada do lar que não dá para ter harmonia mais. Então começa um acusando o outro e briga, e daqui a pouco ninguém se entende. E não é mais pelos equipamentos, é pela falta de harmonia, que não se vive, não se convive dentro do lar. Mas aquele que tem humildade simplesmente para dizer: de fato eu tenho errado, a gente precisa mudar, eu preciso melhorar nisso, eu tenho falhado nisso,
eu preciso de ajuda nisso, eu preciso de orientação nisso, essa pessoa vai encontrar harmonia, porque Deus, de fato, se agrada daqueles que humildemente vão pedir a Ele: Senhor, traz harmonia para o meu lar. Eu quero viver para a Tua glória, mas eu sei que não dá para viver para a Tua glória se a minha casa não está vivendo. Sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso que as outras pessoas busquem a Ti juntamente comigo. Mas Deus também tem reservado para nós provações. E esse é o ponto que muita gente quer fugir. Só que Tiago diz, um pouquinho antes desse texto de Pedro: meus irmãos, logo no primeiro capítulo, imagine só, receber uma carta de um apóstolo que já começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Tiago, a gente não quer passar por provações. A igreja já tem sido perseguida, Tiago. Tiago, a gente já tem dificuldades uns com os outros, a gente não se entende muitas vezes. Tiago, de vez em quando o pastor faz umas coisas que a gente não concorda. Tiago, de vez em quando a gente pisa na bola com ele também. E aí você vem dizer que a gente tem que ficar alegre por provações, Tiago? As provações também são reservadas por Deus para quem se humilha diante dele, para que possa crescer e amadurecer na fé. É por isso que a gente tem que ter muita alegria também nas provações, sabendo que em todas elas o Senhor está conosco. De todas elas Ele nos livrará, mas elas são necessárias se a gente quer crescer diante dele. E obviamente o texto também diz que no tempo oportuno Ele nos exaltará. Veja, a gente passa por várias coisas até chegar no tempo oportuno da exaltação. Então nós queremos obviamente ser elogiados por Deus. Nós não queremos ser uma Laodiceia. Talvez nós queremos ser como Pérgamo e Tiatira, mas talvez como Filadélfia, guardando a nossa fé. Mas às vezes nós somos como Laodiceia. Às vezes nós não nos comportamos como quem de fato quer padecer provações até o momento de ser exaltado. A gente quer a glória, a gente quer a bênção, mas tem que passar por tudo isso. A gente precisa realmente se humilhar diante de Deus, esperar das mãos dele tudo o que ele tem reservado para nós, até chegar o momento de que de fato ele nos exaltará. Então busquemos aprender com a experiência dos outros e ouvir a voz que brada dos céus a nos guiar para um caminho eterno. Não vamos ser resistentes a mudar de comportamento. Não vamos ser resistentes a mudar hábitos, preferências. Deus trabalha em nossos corações com o objetivo de nós sermos instrumentos para a glorificação dele. Mas tem que ser moldado, tem que ser trabalhado. Então se ele disser que tem que mudar alguma coisa, a gente muda. Se disser que tem que adequar algumas coisas, a gente adequa. Se disser que tem que ser transformado, ele transforma. E ser tocado e ser moldado por Deus, tendo esse coração que normalmente é altivo, é arrogante, mudado para o seu louvor, é o que nós precisamos todos os dias. Deixa o coração do homem solto, livre, só 24 horas, você vai ver o que ele produz. E é por isso que nós precisamos todos os dias estar aos pés do Senhor, pedindo que Ele esteja a nos moldar. Mas o versículo 7 vai dizer: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando os nossos cuidados. Quando ele fala de ansiedades, é tudo mesmo. Os nossos cuidados, as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos conflitos internos, que são enormes, os externos, que são às vezes piores, as nossas dúvidas, as nossas incompreensões, enfim, a nossa ansiedade. Lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Quando a gente lança a ansiedade, a gente consegue descansar. Quando a gente não lança a ansiedade, o coração fica apertado, o coração não descansa, o coração fica o tempo todo duvidando do agir de Deus. Já viu alguém que pergunta para você: você pode orar por mim? Você diz: posso.
E aquela pessoa diz, olha, eu estou passando por momentos difíceis na minha casa. E você diz, tudo bem, vou orar com você, vou orar pela sua casa, pedir que Deus faça essa obra. E aí, dias depois, você encontra com aquela pessoa e ela diz, você tem orado por mim? E você diz, claro que eu tenho orado por você. Eu disse que ia orar por você? Estou orando. E a pessoa olha para você e diz, será que Deus vai fazer? Um coração que não lançou sobre Deus a sua ansiedade. Será que Ele faz? Se Ele transformou você, que não vale absolutamente nada, na menina dos olhos dele, o que será impossível para esse Deus? Então, quando alguém nos pergunta, será que Ele vai fazer? A única coisa que a gente pode fazer é dizer assim, meu irmão, descanse. O seu coração ainda não descansou. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da nossa mente, a nossa mente que vai por todo canto, muitas vezes muito longe da sua palavra, mas Ele tem cuidado dessa mente. Ele tem cuidado da nossa alma, às vezes entristecida por questões mil, mas Ele tem cuidado da nossa alma. Ele tem cuidado de tudo que nos cerca, e é impressionante como Ele faz. Ele nos garante a vitória sobre os mais difíceis obstáculos. É todo mundo dizendo, volta, não dá para chegar lá, e você chega. É muita gente dizendo, para, você não vai conseguir, e você consegue. Mas não é você conseguindo, é Deus fazendo através de você. É Deus trabalhando, cuidando de você, sarando as mais profundas feridas. Tem ferida que não precisa estar lá catucando o tempo todo. Ela vai estar sempre aberta até o dia que Deus tapar. Não precisa ninguém falar sobre ela. Você mesmo não consegue sair daquela situação. Você está tão preso àquela ferida que não consegue nem pedir, Senhor, sai. Mas Ele tem cuidado, inclusive, dessas feridas que você talvez nem consegue mais pedir a Ele para fazer, mas Ele ainda faz. Ele cura a mais severa dor. Ele tem cuidado nos mínimos detalhes das nossas vidas. E do versículo 8 a 11 nós vamos ver que nós precisamos resistir ao adversário através da graça de Deus. Versículo 8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. No dia a dia, por conta das nossas debilidades, as nossas fragilidades, nós nos pegamos cometendo erros muito grosseiros, infantis, coisas que se a gente percebesse um pouquinho antes, a gente não tinha feito, simplesmente porque nós não conseguimos em boa parte do tempo descansar na providência de Deus, dizer, Senhor, está nas tuas mãos e acabou. A gente fica, Senhor, está nas tuas mãos, mas eu tenho que dar uma forcinha, eu tenho que fazer minha parte, né? Deus faz a dele, mas eu tenho que fazer a minha também. Não, a sua parte é descansar e obedecer. A parte dele é trabalhar por você. E Ele tem feito. Nós nos pegamos sem descansar na providência e tenta resolver da própria maneira. Olhar e dizer assim, não, eu acho que tem jeito, eu vou lá tentar fazer. Eu acho que com minha inteligência dá. Eu acho que com meus recursos dá. Eu acho que com a minha influência dá. Eu acho que se eu pedir a fulano vai dar certo. Acho que tem alguma forma de dar certo. E não dá. Porque só quem pode resolver perfeitamente é Deus. E aí quando a gente erra por conta da própria limitação, nós somos alvos da investida do adversário. Tudo começa com a gente. Porque também é muito fácil a gente dizer assim, ah, foi o cão que botou para eu fazer isso. Foi o diabo que me mandou fazer isso. Foi o diabo que agiu na minha vida. Mas você já tem uma natureza pecaminosa. Isso é muito pior do que o diabo.
Porque o seu primeiro adversário é você mesmo. Então não vem de fora a ameaça inicial, vem de dentro. O meu coração, diz Jeremias, é enganoso, desesperadamente corrupto. Eu tenho que lutar contra mim mesmo. E Deus age em mim, apesar de mim. E isso é que nos faz entender que Ele está no controle de todas as coisas. Mas o adversário se aproveita da nossa fragilidade para atuar no nosso meio. Ele se aproveita dessa pecaminosidade que já existe em nós para tentar nos desviar do alvo, que é Cristo. Por isso a nossa responsabilidade enquanto servos do Senhor é entregar o nosso caminho a Ele, sendo sóbrios e vigilantes. Nessa última consciência cristã, eu tinha muita vontade de ver uma das pregações de uma pessoa que faz muito tempo que eu gostaria de escutar e não tinha oportunidade, porque eu já tinha lido algo a respeito dos seus escritos. Pastor Paulo Romero, ele escreveu um livro chamado Super Crentes, na época que eu estava no seminário, já vai 10 anos para trás. Mas esse livro ainda hoje, está na 3ª edição, ainda fala muito ao coração de quem o lê. Não existe super crente. Esse é o grande ponto do livro. O título é Super Crente, mas ele diz o tempo todo: não existe. Não existe quem resista ao dia mal se não for pela força de Deus. Não existe aquele que vai dizer não ao pecado se não for o Espírito Santo dizendo fuja, corra. E assim que Paulo diz por 2 vezes: fuja dos falsos mestres, fuja da imoralidade. Paulo fala por 2 vezes nos seus escritos para que a gente fuja. E Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. É lógico que a gente não vai acrescentar o que Pedro falou, mas interpretando o que ele diz, seja sóbrio, seja vigilante, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você vai atrás, cuidado os locais onde você frequenta, seja sóbrio e seja vigilante. Não se confie que você é o crente à prova de balas, à prova do diabo. Você é mortal. Você é falho, é limitado. E se o diabo age na nossa fragilidade, é justamente também nessa fragilidade que Deus nos torna fortes, quando nós nos humilhamos diante dele. Se nós tivermos a real noção de como nos conduzir, nós na fragilidade não vamos dar vazão à nossa carne para que o diabo aproveite, mas nós vamos buscar a orientação de Deus para que Ele possa transformar essa fragilidade em força e resistência ao nosso adversário. E é por isso que Ele continua dizendo: resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Há muitas estratégias, armadilhas, coisas colocadas por alguém que só tem uma tarefa: tragar os fracos, enfraquecer os que ainda estão fortes, devorar, destruir. Mas a gente não pode desanimar. A luta é grande, mas não dá para desanimar. Os nossos antepassados passaram por tudo isso. Muitos hoje passam pelas mesmas coisas e vão passar. Pessoas que buscaram ser fiéis a Deus em todas as épocas lutaram para continuar sendo fiéis. Lutaram primeiro contra a própria carne, que é propensa a pecar. Depois eles lutaram contra as adversidades do mundo. E depois contra quem busca afastar das orientações de Deus e fazer entristecer o espírito dele. Se outros passaram, a gente não pode querer ser especial ou diferente. Vai passar também. Haverá lutas, haverá conflitos, mas quem está conosco é maior do que quem está no mundo. Continua o texto dizendo: ora, o Deus de toda graça,
que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar e firmar, fortificar e fundamentar. O sofrimento pelo qual nós passamos e que temos que enfrentar vai ser muito útil. Não há nada sem propósito debaixo desse céu. Tudo que é colocado por Deus é para o nosso crescimento. Então, o sofrimento também é necessário para crescer. E se a gente quer crescer espiritualmente, tem que sofrer. Não dá para ficar pensando que a vida cristã é um mar de rosas. Eu costumo dizer, e talvez eu já esteja me tornando até chato lá na congregação, porque eu digo quase que todo domingo para eles: meus irmãos, vida cristã não é só domingo à noite. Porque a gente tem durante toda a semana um culto de doutrina com pouquinha gente, uma escola dominical com pouquinha gente, mas no domingo enche que é um negócio. Principalmente se tiver gente de fora. Mas aí a gente precisa dizer, meus irmãos, vida cristã é diária. É cada minuto e cada segundo vivendo com Cristo contra o pecado e contra o adversário. Não tem como você querer que a sua vida seja só de bênção, só vitória, sabendo que todos os fiéis de Deus, todos os santos na história da igreja passaram por provações, foram perseguidos, foram humilhados, foram muitas vezes mortos por conta da justiça, mas em tudo isso Deus foi glorificado e eles salvos de toda a iniquidade. Nessa jornada, depois de um tempo que a gente estiver realmente padecendo, Deus vai nos aperfeiçoar e completar a nossa sabedoria, a nossa paciência e o nosso entendimento. Mas a gente precisa passar um tempinho sofrendo. O crescimento começa nesse sofrimento, mas a palavra também diz que Ele não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. E é por isso que depois de um tempo, diz o texto, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ele não tem prazer no nosso sofrimento quando Ele passa da medida. E Ele é quem sabe a medida do nosso sofrimento. Então Ele sabe o momento certo de atuar. E a gente fica, Senhor, está demorando, eu estou sofrendo, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, está demorando, me socorre. Ele sabe o momento exato. Ele não tarda nem falha. Ele não escreve certo por linhas tortas, as linhas são certas, torto é o nosso entendimento. Ele nos aperfeiçoará, Ele vai nos dar sabedoria, vai nos dar paciência para enfrentar muito mais. Ele vai nos firmar, diz o segundo verbo que ele usa, aperfeiçoar e firmar. É o que nós precisamos, é firmeza. Firmeza na palavra para que a gente não se perca por conta das lutas. Ah, é muito sofrimento, eu não aguento mais, eu vou deixar a igreja. Como assim? É muito sofrimento, vou deixar a igreja. Ah, é muito sofrimento, vou deixar de ser crente. Crente sofre demais. É muita provação, vou deixar de ser crente. Estava muito bom antes, agora tudo é provação, provação, a gente não tem nada. E a pessoa ainda diz que é bom ter provação. E que tem que passar pelo deserto, pelo estreito. Tem vários nomes até para provação, para dizer que é bom. Não é possível, vou deixar de ser crente. Não deixe não. Porque as lutas são necessárias. E elas não são maiores do que o Deus que lhe deu essa luta para que você valorizasse a vida e valorizasse o presente que Ele lhe deu. Ele vai nos fortificar também. Nós somos fracos e nós não podemos sem Ele fazer alguma coisa que lhe agrade. Ah, mas eu construí uma igreja. Isso é bom. Então Deus se agrada de mim porque eu construí uma igreja. Eu já conheci tanta gente construir igreja que nem crente é. Para construir uma igreja não precisa ser crente, precisa ser pedreiro.
engenheiro, arquiteto, né? Essas coisas. Mas não necessariamente ser servo do Senhor. Agora, depois de construído uma igreja, tem muita coisa para fazer. Muita coisa. E Deus nos dá forças para continuar uma obra que Ele iniciou. A igreja do Senhor não se limita às 4 paredes. É bem verdade. Mas ela se reúne em 4 paredes. Isso aqui é necessário. A estrutura é necessária para a gente. E a gente precisa estar dentro dela, dizendo: Senhor, como tua igreja reunida, nós precisamos de força para caminhar mais uma légua, mais 2, mais 3, mais 100, quanto mais o Senhor quiser. Existem os momentos em que as pernas cansam, pesam toneladas, em que o ar não sobe mais. A gente quer fazer qualquer coisa, menos continuar a caminhada. Seria tão bom se a gente tivesse só uma redezinha e 2 armadores e dizer: agora vou descansar, já fiz demais. Mas Ele nos convida a fazer muito mais, porque o que a gente fez não foi nada. E fazer isso só se for pela força do Senhor. E é por isso que Ele vai nos fortificar. Nós vamos estar sofrendo muitas vezes no trabalho da igreja do Senhor, mas Ele vai nos fortalecer. Se estivermos lembrando lá o começo do texto, humildemente aos seus pés, buscando a sua orientação. E Ele vai nos fundamentar. Ele nos fundamentará e ter como base a presença do Senhor na nossa vida e a voz do Senhor guiando os nossos passos. É o que vai nos dar a segurança. Como é que você vai estar seguro na sua vida? Quando realmente você for como a ovelha do bom pastor, que ouve a voz dele e o segue. Então a gente, de fato, não vai ter problemas em desviar o nosso olhar do autor e consumador da nossa fé. Quando, de fato, nós formos fundamentados na sua palavra, pelo próprio Deus. O versículo 11 não poderia terminar de uma forma melhor. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele domina tudo. O céu, a terra, o mar, todas as localidades abaixo da terra e do mar. Mas o que mais a gente precisa desse domínio do Senhor é o domínio das nossas vidas. Tudo está nas mãos dele. E nós, enquanto indivíduos, já sabemos que ele controla todas as coisas. Precisamos colocar diante dele a nossa vida para que ele controle. Para que ele domine. Porque é dele o domínio. É dele o controle, é dele o senhorio. Mas se queremos ser servos dele, precisamos reconhecer esse senhorio em nós. Então que Deus possa estar a nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar em sua palavra. E que, voltando ao versículo 7, para fechar, nós possamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, entendendo nessa noite que de todos os conselhos que Pedro nos dá, o melhor é descanse no Senhor. Você é falho, mas descanse no Senhor. O adversário vai querer se aproveitar da sua fragilidade, descanse no Senhor. Está ansioso? Descanse no Senhor. Precisa de força, precisa de firmeza, precisa de base, descanse porque o Senhor te dará. Que Ele nos abençoe, nos guarde seguros em Cristo Jesus.